Na questão 2, item A até G, vamos calcular a margem de erro. No caso do item A, o desvio padrão é 3,5, o tamanho da amostra é 64 e 1 menos alfa é igual a 0,95. Lembrando que 1 menos alfa significa intervalo de confiança. Nesse caso, igual a 95%, ou 0,95. Alfa significa significância, ok? Então, para acharmos o erro, precisamos do valor crítico de alfa meios. O desvio padrão temos, o tamanho da amostra temos. Não temos o valor crítico de alfa meios. Então, 1 menos alfa é 0,95, portanto, alfa é 1 menos 0,95, que é exatamente 0,05. Mas não me interessa alfa, me interessa alfa dividido por 2. Então, eu divido por 2, então alfa médios é 0,025. Portanto, eu vou achar o valor crítico de Z 0,025. Então, isso aqui é a área do alfa médios. Portanto, essa área aqui, que já tenho tabelado, será 0,5 menos 0,025, que é exatamente 0,475. Portanto, meu valor crítico será aquele que eu encontrar na tabela, o mais próximo de 0,475, será meu valor crítico de Z alfa médios. No caso, encontrado na tabela, vocês percebem que é 1,9 e tem exatamente 0,475. E a segunda casa decimal, no caso, é 6. Portanto, a tabela de 1,96 é exatamente 1,96. Portanto, o meu valor crítico Z de alfa médios, ou Z de 0,025, é exatamente 1,96. Agora eu só vou substituir na fórmula do erro, certo? Então, valor crítico é 1,96. O desvio padrão é 3,5 e o tamanho da amostra é 64. Então, raiz quadrada de 64, 8, faz a divisão, dá aproximadamente 0,8575. Essa é a margem de erro, com arredondamento de até 4 casas decimais. No item B, vejam que o desvio padrão e o tamanho da amostra não mudou. Ok? O que mudou? O intervalo de confiança. O intervalo de confiança é maior. No caso, 0,989. Certo? Então, 1 menos alfa, intervalo de confiança, é 0,989 ou 98,9%. Então, mesma situação, 1 menos alfa é 0,989, portanto, alfa será 1 menos 0,989, que é 0,011. Como não me interessa alfa, me interessa alfa dividido por 2. Alfa dividido por 2 é igual a 0,0055. Certo? Ok. Então, 0,0055 é essa área aqui. O que eu tenho tabelado é isso aqui, que é 0,5 menos esse valor, que é exatamente 0,4945. Procurando na tabela, você já procura lá, o valor aproximado é de 2,54, ok? O valor crítico é 2,54. Perceba na tabela, 2,54 é exatamente 0,4945. Não é nem aproximado, é exatamente o 2,5 e a segunda casa decimal é o 4. Portanto, agora eu só vou substituir os valores. Valor crítico, 2,54. Desvio padrão 3,5 e tamanho da amostra 64. Fazendo essa operação, com arredondamento até 4 casas decimais, o erro será de 1,1113. Ok? Beleza. Vamos no item. No item C, o desvio padrão não mudou também, 3,5. O tamanho da amostra diminuiu, é menor agora, 49. Ok? E o intervalo de confiança é igual ao item A.
0,95% ou 0,95%. Portanto, 1 menos alfa, 0,95. Alfa será 1 menos 0,95, que é 0,05. Interessa alfa dividido por 2. Então, alfa dividido por 2, dividindo por 2 aqui, é 0,025. Beleza? Então, eu tenho que encontrar o valor crítico disto aqui. Ok? Já ensinei a achar os valores críticos, mas até no item A, exatamente o item A. Ok? Então, nem precisa fazer de novo. Então, o valor crítico é 1,96. Beleza? Então, vou achar o erro. O erro é o valor crítico, que é 1,96, vezes o desvio padrão, que é 3,5, dividido por raiz quadrada de 49, porque o tamanho da amostra é 49. Fazendo os cálculos, dá exatamente 0,98 o erro, a margem de erro. No item D, o desvio padrão agora é maior, aumentou. O tamanho da amostra é igual ao item C, 49. E o intervalo de confiança é igual a 0,95, igual ao item C. Então, sendo 1 menos alfa 0,95, alfa é igual a 0,05 e alfa dividido por 2 é igual a 0,025. Estamos no mesmo que o item C. Ok? Então, o valor crítico é 1,96 também. Substituindo os valores na fórmula da margem do erro, o erro é igual ao valor crítico, 1,96, vezes 4,9, que é o desvio padrão, dividido por raiz quadrada de 49, porque o tamanho da amostra é de 49 elementos. Portanto, a margem de erro será exatamente igual a 1,372. Item E. Compare e comente os resultados obtidos nas letras A e B. Na letra A, o erro é 0,8575. No item B, o erro é maior, é 1,1113. O que mudou do item A para o item B? O desvio padrão é o mesmo, 3,5, o tamanho da amostra é o mesmo, 64, mas o valor crítico é diferente. Ok? Então, o erro no item A, o valor crítico é 1,96, é menor do que no item B, que é 2,54. E é por isso que a margem de erro é diferente. Ok? Portanto, o erro é diretamente proporcional ao valor crítico, se mantido constante essas outras. Né? O que significa manter constantes? Por exemplo, eu tenho aqui o desvio padrão e tenho raiz quadrada de n. Vamos supor que isso aqui não varia. Se o desvio padrão e o tamanho da amostra não varia, dá para colocar que o erro será a margem, será o valor crítico vezes uma constante qualquer de proporcionalidade K. Beleza? Isso significa o quê? Se o valor crítico aumenta, o erro logicamente aumentará. Se o valor crítico diminui, obviamente a margem de erro também diminuirá. Ok? Então, essa constante de proporcionalidade K vai fazer de que a margem de erro é diretamente proporcional. Se estivesse dividindo, seria inversamente proporcional. No item F, temos que comparar A e C. No item A e C, o que teve de diferente é o tamanho da amostra. No item A teve 64 o tamanho da amostra e no item C o tamanho da amostra foi 49, foi menor. O desvio padrão foi igual, 3,5, e o valor crítico também, 1,96. Okay? Portanto, o erro é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Neste caso, a gente teve o quê? O valor crítico não varia, o desvio padrão não varia. Quem varia é n, correto? Então, se isso aqui não varia, daria para colocar o erro igual a uma constante k, dividido por raiz quadrada de n, já que isto aqui varia. Isso significa que é inversamente proporcional à raiz quadrada de n. Não é inversamente proporcional a n, é inversamente proporcional à raiz quadrada.
Porque dizer que é inversamente proporcional a n seria de que o erro é assim, e não é assim, ok? Inversamente proporcional a raiz quadrada de n. E por último, no item G, compare os resultados obtidos nas letras C e D. Em C e D, o que teve de diferente? O desvio padrão. O valor crítico, 1,96, ambos. O tamanho da amostra foi 49 em ambos. O desvio padrão foi 3,5 no item C e no item D foi maior, de 4,9. E tivemos um erro menor, aquele que o desvio padrão foi menor, correto? Foi 0,98 em C e 1,372 em D, porque o desvio padrão foi maior. Portanto, o erro é diretamente proporcional ao desvio padrão, mantendo-se constantes as outras variáveis. Então, no item G, o valor crítico não vai variar, o N não vai variar, o que vai variar é o desvio padrão. Então, toda essa parte aqui dá para colocar como se fosse uma constante qualquer, K. E somente o desvio padrão seria analisado. Então, daria para dizer que a margem de erro nessas condições é igual a K vezes o desvio padrão. Isto nos leva à conclusão de que, quanto maior o desvio padrão, maior será o erro. Menor o desvio padrão, menor será o erro. Portanto, o desvio padrão o erro é diretamente proporcional ao desvio padrão.